dia de hoje nos coloca diante de duas grandes tradições que brotam da mesma fonte da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Jesus. No Oriente, em Jerusalém, os cristãos criaram, desde muito cedo, lá pelo século III, IV, o costume de sair em procissão, imitando a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Então as celebrações por lá começaram esse costume que nós assimilamos. E a nossa igreja, que é do Ocidente, de Roma, também criou seu costume próprio de uma semana antes da paixão uma semana antes da Páscoa, fazer a leitura da paixão, o que nós acabamos de fazer. Então esses dois modos de celebrar foram unificados na nossa igreja, e a gente então tem a oportunidade de adentrar na Semana Santa por esse portal tão bonito que é o Domingo de Ramos. E aqui nós estamos diante daquilo que a gente chama de um núcleo duro, um núcleo rígido da nossa fé, que é a morte de Jesus. Os cristãos sofreram muito quando Jesus morreu, ou melhor, os discípulos e discípulas sofreram muito quando Jesus morreu, porque a compreensão do significado da morte de Jesus foi para eles complicada no primeiro momento. É o que a gente chama de o escândalo da cruz. Entender por que Jesus morreu como um desgraçado era importante. Porque se isso não fosse superado, talvez o cristianismo não tivesse existido. E por que eu chamo de morrer como um desgraçado? Porque isso está na lei de Moisés. No Antigo Testamento está escrito que todo aquele que morre de pendurado numa árvore, no madeiro, ele é um desgraçado. Então, para o judeu, esse tipo de morte é ignominiosa, uma morte vergonhosa. Então a crucifixão, além da tortura, de toda a humilhação que a pessoa sofria, ela também trazia essa mensagem por parte dos romanos, os torturadores, trazia essa mensagem: ele é, segundo a lei de vocês, um desgraçado, está aqui pendurado no madeiro. Gálatas, que é uma carta escrita por Paulo, vai dizer então que ele assumiu esse lugar, da desgraça, para acabar com a desgraça de toda a humanidade e trazer a salvação. Ele se pôs nesse lugar. Então, esse escândalo da cruz, ele vai então inquietar os discípulos e discípulas de Jesus no primeiro momento. A gente vê, por exemplo, os discípulos de Emaús contando para o próprio Jesus, sem reconhecê-lo ressuscitado, e sem reconhecê-lo como Jesus, eles dizem para ele: nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas já faz 3 dias que essas coisas todas aconteceram. Então, isso pesou no coração deles e eles não conseguiram. Mas quando Jesus ressuscita, então isso é superado. E a superação desse momento faz com que eles olhem para a cruz e para a morte de Jesus de um jeito iluminado. E essa luz que ilumina o acontecimento da morte e da cruz de Jesus é a luz da nossa fé. E aí eles trataram logo de redigir isso. Esse evangelho que nós temos hoje, que lemos hoje, é o primeiro esboço aqui dos 4 evangelhos. É desse núcleo aí que nasce os 4 evangelhos, orbitando em torno desse relato, tudo aquilo que a gente sabe sobre Jesus. E por que é importante? Porque a gente gosta de sofrimento, porque a gente gosta de dor, porque a gente gosta de tortura? Não. É importante por causa de Jesus, da maneira como ele assume isso. E a procissão que nós repetimos todos os domingos de Ramos, hoje que na nossa paróquia aconteceu de manhã, e se não tivesse chovido a gente teria feito de lá para cá, ela sinaliza que Jesus vai ao encontro disso, livremente. Ele opta
de enfrentar essa situação. Ele não foge. Jesus não negocia. Ele não volta atrás. Ele não salva a sua pele. Então a pregação de Jesus é uma pregação de gente adulta, de gente séria, de gente que enfrenta os poderes deste mundo, mesmo que isso resulte para ele na sua própria condenação. E a condenação aqui no caso é a morte. Então, Jesus entra em Jerusalém como o rei e o Messias esperado. Os que estão lá festejando por causa da festa das cabanas, traziam nas mãos ramos, porque a festa das cabanas, eles faziam cabaninhas, casinhas, para ir com a família, para ficar em volta do templo, igual se fazia quando eles caminhavam no deserto. Eles ficavam em torno da Arca da Aliança, né, da casa onde ficava a Arca da Aliança, a tenda. Eles faziam a tenda deles ali no entorno, né, e cobriam as tendas com as palhas para poder olhar para as estrelas e lembrar da promessa de Abraão, né? A promessa que Deus fez a Abraão de dar uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Era uma festa muito gostosa, muito querida, muito alegre. As famílias iam para Jerusalém e ficavam lá em torno do templo, em torno da cidade, acampados. As crianças gostavam muito dessa festa, porque era uma coisa diferente, era uma brincadeira quase. Então eles colocavam os ramos lá. Mas esses ramos, era deles também que se tirava o óleo, ramos de palmeira e ramos de oliveira. E o óleo que era retirado era para ungir o Messias. Então, ao agitar os ramos, eles diziam, simbolicamente, eles estavam dizendo, ele é o nosso Messias. A palavra Messias significa ungido, untado, né? Só aquele sobre o qual nós derramamos o óleo. Em grego deu Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso Messias. Mas qual Messias? E aqui voltamos ao Evangelho, o Messias da cruz. Não é o Messias triunfante. O Messias da cruz é aquele que aponta para a gente um outro caminho. E esse outro caminho está dentro de um paradoxo, de uma aparente contradição, mas tem ali uma coerência muito grande. O paradoxo é, ele é um desgraçado, crucificado entre dois ladrões. Ele é subversivo. Ele é herege. Essa é a primeira mensagem dentro desse paradoxo. E no meio disso, os cristãos descobrem com muita dificuldade, né? Aí no meio dessa história toda, dessa visão toda da cruz, os cristãos descobrem a verdadeira mensagem da cruz para nós. Ele é o Filho de Deus. O Evangelho de hoje termina dizendo isso. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E por que ele é o Filho de Deus? Porque ele assume a cruz por duas razões básicas e muito importantes. A primeira delas é a obediência ao Pai. Jesus desfaz tudo aquilo que Adão fez. Adão quis ser igual a Deus, comeu o fruto proibido, desobedeceu a Deus portanto, né? Quis crescer, quis ser gigante, quis ser mais do que era, e Deus então o rebaixou, colocou ele para fora do paraíso por causa da sua desobediência. E a segunda leitura que nós ouvimos diz que Jesus fez o contrário. Embora tivesse a condição divina, ele não fez caso disso. Assumiu a nossa condição humana, não somente a condição humana, mas a condição humana de um escravo, de um servo. E foi obediente ao Pai até a morte. E não é qualquer morte, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Então Jesus, ele refaz esse caminho, né, no qual Adão se perdeu. Adão se perdeu nesse caminho. Jesus achou de novo o caminho certo para fazer a humanidade passar por ele. E aí a obediência é que dá sentido para nós na cruz. Jesus fez tudo o que o Pai queria. E o que o Pai queria era mostrar ao mundo o seu amor pelo mundo e anunciar o reino de Deus.
O segundo motivo que faz a gente entender a cruz é o motivo do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se vos amardes uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. O amor, então, é a mensagem central da cruz. Mas qual o amor? O amor que dá a vida para o outro. O amor que é capaz de se consumir como uma vela, dando luz para os outros. É isso. Esse é o amor de Cristo. Por isso, a gente na missa parte o pão. E esse gesto de partir o pão faz com que o pão que nós partimos seja consumido por várias pessoas. Porque esse amor não é amor exclusivo, é amor universal. Como o pão é universal. Por isso a gente parte o pão na mesa e acompanhamos cantando: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Porque a gente quer esse amor. A gente precisa desse amor nesse mundo. Um amor que seja capaz de dar a vida pelo outro e não tirá-la. Esse mundo vive de tirar a vida dos outros. E a nossa fé nos ensina que nós somos chamados a dar a vida pelos outros. Por isso a pergunta que aparece no Evangelho, que é tão importante para nós hoje: desce da cruz, você que disse que ia destruir o templo em 3 dias e reconstruí-lo. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus poderia ter descido da cruz. Ele poderia nem ter ido para lá. Mas ele não manifestaria o amor de Deus, salvando-se a si mesmo. Ele salva, então, os outros. Ele permanece na cruz e só é tirado de lá depois da sua morte. Depois que ele dá a sua vida até o fim. Então, nós carregamos a cruz no peito, nós fazemos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, nós abençoamos as coisas fazendo esse gesto da cruz. Nós olhamos para a cruz. Na sexta-feira agora nós vamos reverenciá-la. Não é por causa de ser uma imagem, é porque ela é sinal, símbolo do amor, sacramento do amor. Ela nos transporta para essa vida inteira de Jesus que foi entregue e doada do seu nascimento até a morte. E é por causa dela e como ela que nós queremos viver. Então, queridas irmãs e irmãos, como um prefácio, essa festa de hoje dá, digamos assim, um grande aperitivo para a gente ver o que a gente vai celebrar durante a semana, esse grande mistério. E cada um de nós é chamado a viver a partir desse grande sinal da cruz, que comporta então a obediência a Deus e o amor ao Pai e aos irmãos. Hoje a família enlutada celebra a partida da Salete. E cada pessoa que passa por esse mundo e professa a fé cristã, ela repete, revive, assume essa trajetória de Jesus. Hoje, a gente recorda que Salete, quando partiu deste mundo, ela adentrou na Jerusalém. E ela foi aclamada não pelos habitantes de Jerusalém, mas pelos anjos, pelos santos, por toda a comunidade celeste que acolhe Salete como membro do palácio de Deus, da casa de Deus, onde agora ela está nos braços do Pai. Então é com essa fé que a família hoje vem buscar consolo, conforto e esperança. E nós rezamos junto com essa família, colocando no pão e no vinho a vida da Salete junto da vida de Jesus. Amém.